Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa Competências e Empregabilidade. Programa exibido pelas principais redes do streaming, Facebook e pela YouTube da Escola Superior de Educação. Esse programa, se você não está vendo agora ao vivo, nós temos reprises e fica a dica para você fazer um resgate em outro momento, uma oportunidade para você desfrutar um pouquinho do que a gente vai interagir aqui hoje, falar um tema relevante, atuante e saudável. Nós sempre trazemos aqui temas dentro da sua formação, dentro da área da empregabilidade, mas sempre com o objetivo, quando a gente fala das competências e habilidades, eu tenho competência e habilidade para aquele curso de formação, ou a minha competência, além da minha formação, me habilita para as outras áreas de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque o que a gente vem aqui descobrindo, mais de 52 programas, que hoje a gente tem uma interação entre os cursos, a gente tem uma interação entre os alunos, a gente recebe muitas mensagens, os alunos falam, nossa, mas aquilo lá, eu era da área de química, não sabia que isso podia também fazer parte do meu currículo? Sim, isso faz parte do currículo. O mercado de trabalho, ele é muito atuante, mas ao mesmo tempo ele é muito competitivo. De repente, coisas que você vai ouvir aqui hoje, em algum momento vai ter uma importância aí na sua formação, no seu processo de currículo. Os temas abordados são muito pertinentes, a gente procura trazer temas muito atuais, porque e as profissões acabam se reinventando. Essa semana mesmo saiu um relatório da Organização Mundial do Trabalho das profissões do futuro, mas as profissões que ainda têm muita valorização nos dias atuais, porque nós temos o que é futuro, o passado e o presente. Então a gente tem que entender esse cenário, estar presente e ser atuante e ao mesmo tempo conhecedor. Só a minha formação hoje me garante o mercado de trabalho? Eu posso garantir que não. Hoje nós trabalhamos várias áreas aqui dentro da instituição, mais de 100 cursos aí na graduação, mais de 200 na pós-graduação, porque você fala, nossa, uma instituição fornece mais de... Sim, porque o mercado exige formações específicas. Mas no dia de hoje a gente vai falar lá da Escola de Linguagem Cultural e Corporal, que eu acho muito leve, eu acho muito saudável, porque a gente já falou algumas vezes aqui de áreas dessa coordenação que ele era mais específico de um processo em si daquele curso. Mas hoje a gente vai para lá da produção musical, do produtor musical, e aonde que ele está inserido, que tipo de produtor que o mercado produz ou irá produzir e para quem esse profissional trabalha. Porque o que é interessante que muitas vezes você pensa, e isso eu já conversei muito com o meu convidado, o professor Marcos, que está aqui, já vou chamá-lo, porque, mas esse produtor, mas e a cadeia por trás de tudo isso? Porque nós temos uma cadeia de logística, de deslocamento, de espaço, porque, esse produtor musical é só o produtor musical ou quais as áreas que também estão por trás de todo esse cenário? Professor Marcos, seja muito bem-vindo, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui comigo no dia de hoje. Sidney, obrigado, eu agradeço o convite, eu gosto demais de vir a esse programa e você já fez uma introdução que quando a gente começa a pensar em competências e empregabilidade, nos dá uma série de possibilidades, né? A primeira é que você comentou que muitas vezes alguém assiste o programa e não tem ideia do quanto ele poderia estar inserido ou em que áreas ele poderia estar inserido no mercado de trabalho. Eu achei isso muito legal, porque, veja, eu coordeno uma área, eu quero falar outra coisa, até associando com isso. Eu coordeno uma área que faz parte o curso de Educação Física, o curso de Artes Visuais e o curso de Música. E você falou leve alma, você também usou esse termo, se eu não me engano. Eu gostaria de dizer que tratar com música, tratar da música especificamente, para mim é como se falasse do alimento da alma.
Aí você poderia pensar assim, puxa vida, mas e o rock and roll, aquele som pesado? Bom, cada um sabe a alma que tem e como ele gostaria de dar ânima para ela, né? Enfim, então tratar do tema de música, as questões relacionadas com a música, perpassa essa questão também, porque realmente provoca nas pessoas, claro que isso não é a temática de hoje, mas provoca nas pessoas alterações e geralmente um estado de espírito, né, no sentido de espiritualidade, diferente daquele que o indivíduo, quando iniciou a ouvir a música, enfim. Então, é um assunto muito agradável. Ou posso continuar só para dar uma introdução no assunto? Mas uma outra coisa muito bacana também, que você comentou, que só vou retomar rapidamente, sobre essa diversidade de possibilidades de mercado. Veja, eu sou um profissional que tem uma primeira graduação em Educação Física, e por mais que a educação física esteja muito associada com as questões da motricidade, seja o esporte, os jogos, a brincadeira, enfim, eu fui direcionando meus estudos na área do lazer. E a área do lazer é uma área, como dizem os estudiosos, que não tem dono. Ela transita na sociologia, na antropologia e diversas outras áreas que discutem as questões do lazer. E quando eu vejo isso, eu me enxergo em uma série de possibilidades de inserção. Então você que está assistindo é engenheiro, você que está assistindo é empresário, você que está assistindo é administrador, você vai conseguir enxergar na discussão de hoje uma série de possibilidades de inserção. E você me deu uma possibilidade de comentar aqui. Eu estava lendo um material antes de nós virmos para cá, e nesse material estava apontando de como era a composição do universo da produção cultural nos anos 90, talvez a Luana até nos ajude com isso, ou até anteriormente, né? De uma forma muito resumida, ele disse que haviam 3 agentes, que era o compositor, o ouvinte e o intérprete, né? Claro que a gente podemos nos remeter talvez a uma época que não fosse tão profissionalizada como é nos dias de hoje. Mas o que importa aqui, disso que eu estou comentando, seguindo o raciocínio do Sidney, é que nos dias de hoje, né, para a produção cultural, existe uma cadeia que às vezes nós não temos dimensão de como ela é grande. Eu vou só citar alguns aqui que estava nesse artigo que eu li, dizendo o seguinte, olha só, para que você possa estabelecer um trabalho de produção cultural, nós temos o engenheiro de som, o músico, o produtor, o intérprete, o diretor artístico, o divulgador, os executivos, o arranjador, o programador, que a gente conversávamos anteriormente com a Luana sobre essa questão da tecnologia, né? E ainda o ouvinte, que não foi colocado nesse mapeamento. Ou seja, talvez você consiga enxergar a dinâmica que há dentro do universo da produção cultural, possibilidades de inserção no mercado de trabalho. E nós trouxemos 2 convidados especiais para falar sobre isso. Ah, sim, professor. E aí é muito que o professor coloca da diversidade da formação, e a gente tem isso num retrato vivo disso aqui hoje, né? Um convidado nosso que ele transita em várias áreas dentro da sua formação, mas ao mesmo tempo ele está muito próximo dessa parte musical, desse mercado de trabalho, produz conteúdo para isso, está presente no dia a dia. Então, tramita bem e está bem dentro do cenário. Eu queria colocar na tela os nossos convidados, por favor. Tenho a honra de estar aqui comigo no dia de hoje. Professor Luciano Frontino, Luana, que é a nossa aluna, estudante do curso de licenciatura em música. A Luana fala de Mauá, no estado de São Paulo. O professor Luciano fala da nossa unidade, acho que o professor está na unidade Garcês, no centro de Curitiba. Professor Luciano, primeiramente, obrigado por ter aceito o convite. É uma honra estar com você. Você é realmente a primeira vez que está aqui comigo, mas o professor Luciano tem uma trajetória de amizade, respeito, de conhecimento. É um ser muito íntegro dentro das suas passagens por dentro do centro universitário. O professor é um grande... Para com o Luciano, eu tenho um processo de competências e habilidades aprendendo todos os dias. Professor Luciano, muito bem-vindo. Ok, prezado amigo Sidney, prezado professor Marcos, prezada Luana,
Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje para a respeito de produção musical. Muitos me conhecem, né, como alguém da área da computação, né, minha área de inteligência artificial, que é a minha área de pesquisa, mas eu também, desde os meus 14 anos que eu sou músico, né, eu sou violonista também. Aprendi um pouco de piano e, na realidade, eu acabei me especializando mais nessa parte em virtude até dessa questão quando você mexe com computação e mexe com música, né, a parte de síntese sonora, né, isso aí para mim é algo muito... É um hobby que eu tenho para mim e eu gosto muito, né, de lidar com isso, né, e a gente sempre, em função da minha família também, nós estivemos envolvidos no meio musical e já tivemos oportunidade de fazer gravação dos antigos LPs lá na década de 80, né, depois passando pelos CDs e chegando aí até os dias de hoje com esse alto nível de tecnologia que nós temos aí à disposição. Né, e que realmente é como você bem colocou, Sidney, o professor Marcos também, né, como ele bem colocou, essa possibilidade que se abre, né, em nível de competências para aquele que hoje faz um curso de música, essas possibilidades acabam sendo muito grandes. Né? Antigamente, nós poderíamos dizer que a produção musical ela era, digamos assim, o caminho natural de um músico que ficava, digamos assim, no estúdio e tinha vários contatos e ele acabava desenvolvendo essas competências ali por ele mesmo, né? Mas hoje essa questão da produção musical, em virtude aí de ela requerer um alto nível de tecnologia, realmente o curso ele vai tender a ajudar muito as pessoas que mais tarde queiram se enveredar por esse caminho, né? Então, realmente a produção musical é um tema fascinante para a gente discutir e acho que a gente tem bastante coisa para falar e acredito que essa 1 hora aí vai até ser pouco em função aí da quantidade de coisas aí que a gente pode estar conversando sobre esse tema. Muito bem, professor Luciano, eu vou pedir para que você levante um pouquinho o seu microfone da sua lapela, que ele está dando um ruídozinho ali. É só você levantar um pouquinho, que ele está, acho que enroscando um pouquinho. Perfeito, agora melhorou. Perfeito, muito obrigado. Luana, conte um pouquinho pra gente de você. A Luana aí que também já conversávamos um pouquinho nos bastidores. Ela optou aí para entrar no curso de licenciatura em música, mas ela já vem aí, né, professor Marcos, com uma experiência de mercado, já está atuante, já como o professor colocou ali na sua introdução, a Luana, ela tem o antes, o durante e o depois. Luana, seja bem-vinda. Olá, tudo bem? Eu sou aluna do Polo de Mauá, de São Paulo, mas eu já estou na música faz 30 anos, como cantora, produtora, professora de canto. Já trabalhei com produção musical executiva e produção musical artística. Hoje eu trabalho numa distribuidora de música internacional e a gente lida com artistas, assim, a empresa é brasileira, mas lida com artistas prioritariamente internacionais, né? Então a gente tem mais de 90% do catálogo é de artistas do mundo inteiro, que também abriu ainda mais a minha cabeça, né? Então eu vivo isso, é a minha vida, assim, produção musical. Eu decidi fazer a faculdade de música durante a pandemia, porque infelizmente o setor parou, né? Eu fiquei só dando aula online e aí eu decidi perseguir o diploma mesmo de licenciatura em música. Legal, Luana. Eu imagino que você esteja muito feliz com o curso, até porque você já deve conhecer Com muito certeza. bem os professores Ales, o professor Jamie, Florinda, enfim, e eles fazem, gostaria de externar sempre isso, é muito carinho envolvido com tudo que é feito, né? Muito obrigado pela pela sua presença, sua confiança, né? E você fez uma escolha acertada, viu? Mas como nós estamos apontando aqui algumas questões relacionadas com a produção, e o Sidney, com a colocação dele inicial, foi muito bacana, porque a própria formação que o professor Luciano comentou já apresenta, materializa essa característica que nós
nós deixamos claro aqui que existe uma infinidade de possibilidades de você se inserir no mercado de trabalho, independente da especificidade de uma ou outra área, fazendo uma leitura da imbricada relação que existe com diversas outras profissões, né? Mas só para a gente começar a conversar sobre o assunto, também conversamos rapidamente com a Luana nos bastidores, mas sem pensar uma linha do tempo, mas eu vou fazer alguns comentários, professor Luciano e Luana, daí eu gostaria que vocês complementassem ou enriquecessem esse assunto, ou até discordassem, enfim, conforme vocês imaginam que a gente poderia falar. Mas, de qualquer forma, só um detalhe que para quem está nos assistindo, que é importante levar em conta que a própria apropriação dessa discussão lhe dá condições de analisar a sua competência em relação a um determinado objeto. Então isso é muito legal também, ou seja, você talvez tenha sido despertado ou virá a ser despertado por assuntos que, muito embora você não tenha dado conta ainda, né? Só que eu gostaria de fazer um destaque que quando eu fiz meu doutorado, eu fiz estudos sobre lazer, né? E nesse período, nós identificamos ali, no final do século XIX, que começa a surgir uma indústria. A indústria do cinema e também a indústria fonográfica. E eu fiz um trabalho a partir das fontes, e nessas fontes, vários relatos ali dos músicos, né, e dos artistas, reclamando e questionando que essa forma de produção cultural ela dava uma outra conotação para aquele produto até então que eles faziam de forma, eu vou usar esse termo, talvez não seja mais adequado, artesanal, muito profissional, né, porque os estudos relacionados com a habilidade técnica para que se tocasse as músicas, da onde saíam os saraus, né, as festas, enfim, falando que agora não era a mesma coisa porque não havia mais o artista e as pessoas iam ao cinema com as multidões, enfim. Houve um processo de recusa desses personagens até então para com essa introdução de uma nova tecnologia que até então foi algo muito distinto, né? Foi um choque, se a gente imaginar. Eu fico imaginando, conversava até com a Luana, mas o professor Luciano comentou que desde os 14 anos também está inserido na música. Como foi esse processo de transição do físico ou analógico para a questão digital e que olhar vocês foram tendo que construir? E quando eu penso o olhar que foi sendo construído ao longo do tempo, entenda-se também as competências que foram sendo construídas ao longo do tempo a partir dessas alterações, dessas mudanças. Professor Luciano, acho que pela ordem ali, poderia começar, depois a Luana, e fiquem à vontade. Ok, professor Marcos, eu gostaria, né, de colocar que essa questão, né, essa mudança do analógico para o digital, que foi acontecendo ali gradativamente, né, digamos, a década de 90 ali, ela foi uma transição cada vez mais ali para o digital. E quando nós, por exemplo, né, gravávamos uma música, entrávamos em um estúdio, realmente ali você tinha todo um equipamento, todo um hardware necessário, digamos assim, né, em termos de a própria infraestrutura do estúdio, mesas de som, microfones, digamos ali toda a questão do setup do músico para fazer com que o músico então ele pudesse fazer a gravação e o momento da gravação como sendo um momento assim que digamos é muito raro você fazer uma gravação de uma música do início até o final, você geralmente vai fazendo ali por partes, então era todo um ritual, nós podemos dizer, para poder fazer a gravação de forma analógica, né? Então, você muitas vezes tinha lá a figura, né, do produtor musical e
muitas vezes o próprio produtor, que é o que ficava ali no estúdio, para poder fazer ali essa questão de quem entra no estúdio agora, faz o quê, faz a chamada, quem vai fazer a base suja, a voz suja, né, como a gente costuma denominar, porque depois, em cima dela, vai se colocando ali todos os instrumentos, né, e vai fazendo todo um processo ali de ajuste, de harmonização, a afinação dos instrumentos também muito importante. Então, tudo isso sendo feito ali de forma analógica, a gente poderia dizer que além dos músicos, né, o próprio produtor musical, ele é um técnico, mas ele tem que ter uma sensibilidade muito apurada para ouvir o que está acontecendo ali no estúdio, para ver que tipo de som ele está conseguindo ali produzir a partir dos músicos, e também ver a necessidade do que uma música pode ter mais em termos, digamos assim, de arranjos, né, ou digamos, é necessário um outro instrumento, né, então, e tem toda essa logística de estúdio que era realmente algo que você tinha que se deslocar até o estúdio e ficava ali, né, horas e horas para poder fazer a produção de uma música, né, e na medida que isso vai passando para o analógico, nós vamos tendo, né, os instrumentos também, eles, e nesse tempo vão aparecendo instrumentos cada vez com mais qualidade, né, tanto que nós vamos chegando aí nos anos 2000, e nós vamos vendo que realmente um estúdio, né, não necessariamente você precisa mais ter aquele local específico de estúdio, mas você pode ter a pessoa pode ter um estúdio em casa, o músico pode ter um estúdio ali no fundo da sua casa, com o isolamento acústico adequado, de maneira que ele consegue fazer, seja com o seu instrumento, né, de cordas, ou um sintetizador, né, e esses instrumentos também, eles podem ser, um sintetizador, por exemplo, não precisa mais ser físico, né, você pode ter o sintetizador virtual na forma de software instalado, e ele é tão bom como eram aqueles sintetizadores que nós tínhamos lá nas décadas de 80, décadas de 90, oferecendo uma infinidade de recursos que possibilita ao músico, então, fazer de uma forma muito mais, muito melhor, digamos assim, muito mais flexível, né, o que nós podemos dizer, porque agora parece que aquelas funções de estúdio, dependendo, você pode pegar e espalhar, né? Não necessariamente você precisa ter todos os músicos, né, num lugar só para poder fazer a gravação. Dependendo da qualidade que você tenha do equipamento, né, os músicos podem fazer uma música de diferentes locais, e a própria integração proporcionada aí pela tecnologia, você pode fazer com que isso então seja convirja, né, lá para o produtor, e o produtor, ele vai ter um software ali na frente dele, de maneira que ele vai fazer os ajustes, né, a gente pode também fazer, ele pode até assumir algum papel, por exemplo, de mixagem, né, e o próprio produtor, em função de que lá na década de 80, de 90, nós tínhamos a figura do produtor fonográfico também, né, que era algo característico, que é aquele que produzia o fonograma, né, que ou era um LP, ou era uma fita lá que estava gravado, que precisava depois ser mandado, né, para poder fazer prensar os LPs, né, ou gravar os CDs. Então, hoje, praticamente, você tem aí só que subir a música depois de pronta, depois de mixada, depois de finalizada, você sobe ela no streaming, né? E a partir do streaming, então, você tem aí essa facilidade, né? Então, a gente pode ver que o produtor musical realmente ele tem que estar muito a par de toda a tecnologia que está envolvida desde o início da produção até chegar no final, né? Por isso que o produtor musical, geralmente, ele tem aí uma caminhada na música, né? E essa caminhada na música, ele sendo músico e tendo essa experiência, aos poucos também ele vai aí tendo condições, né, adquirindo essas competências para ser também um produtor musical. E esse acabou sendo o caminho de muitos músicos, né, de vários músicos aí de bandas de rock no país, também no exterior, né? As pessoas acabaram, né, se tornando também produtores musicais, ajudando a produzir músicas de outros autores
mais novos, né? E essa então tem sido a tendência. Então a gente vê que hoje realmente a facilidade é muito grande em função de nós termos ali um software que permite também, né, que a gente possa fazer todo esse processo e facilita muito esse trabalho do produtor musical, né? Ô Luana, em cima das colocações do professor Luciano, a gente tem um panorama desse produtor musical. Mas aí eu fico numa dúvida, que é uma dúvida do público, né? Dos nossos telespectadores. O cantor pode ser um produtor musical? O músico, ele, como o professor falou, produz para outros profissionais. Como é esse cenário entre o produtor musical e a relação que ele tem com o músico? Fazendo uma segunda pergunta, o próprio, você que já está nesse cenário, esse produtor musical, ele constrói a mixagem, ele constrói ali a parte de criação, recriação, tratamento sonoro, ele entrega isso pronto para o músico ou tem uma interface nesse momento? Então, o processo, na verdade, ele começa muito antes da composição musical em si, né? O produtor musical, primeiro, ele pensa qual é o tipo de produto que ele vai querer lançar e ele chega com uma coisa que se chama IV, intenção, visão e identidade desse produto. Por exemplo, ele pensa num artista que ele quer lançar dentro de um estilo, aí ele chega lá e ele, eu quero lançar um artista que seja uma mistura de Elvis Presley com Michael Jackson com uma pitada de Havana. Ele criou o Bruno Mars. E aí, em cima disso, ele começa a criar o tipo de música que ele vai fazer, qual vai ser o instrumental que ele vai usar. Ele se mete em muito mais do que só a criação musical, né? Ele também, muitos produtores acabam definindo desde o visual do artista até a maneira como esse artista vai falar. Isso quando o próprio artista ele não se autoproduz. E quando ele se autoproduz, ele também define o produto dele desse jeito, né? Depois é que ele vai pro estúdio. E, sim, ele pode ser um cantor. O cantor ele pode se autoproduzir, porque todo cantor também é músico, né? A partir da hora que você produz música de alguma maneira, você é músico também, mesmo sem saber um instrumento. Então, hoje em dia, eu já vi muitos produtores que não tocam nenhum instrumento, mas sabem produzir porque fazem a produção eletrônica, né? E você tem hoje em dia recursos como Easy Keys, que vai instalado na DAW, e você diz para ele quais acordes você quer que o piano toque e como você quer que ele toque. Então, dá a impressão que é você que está tocando esse piano. E depois disso, você consegue substituir partes desse piano por bateria, por baixo, por guitarra, por violão, e tudo fica eletrônico e soa natural, né? Antigamente já não era assim, né? O produtor musical, fosse ele o próprio cantor ou um outro músico que estivesse produzindo tudo, ele produzia esse resultado sonoro dentro do estúdio, que já levava muitas horas, e o gasto ficava imenso também, porque hora de estúdio é uma coisa que sempre foi cara e continua sendo muito caro também. Depois ele chamava a galera para colocar a voz. E aí entravam esses elementos que o professor aqui mencionou, né? A faixa de voz suja, a voz guia, as guias de backing vocal. Então começava-se a produzir isso quando já não estava ensaiado, né? Muitas bandas entram com tudo ensaiado, dependendo do tamanho do estúdio. Vai um para cada sala do estúdio e grava-se tudo ao mesmo tempo, mas os canais ficam separados. Então, na verdade, foi gravado ao vivo, porém tudo separado, como se fossem sessões separadas, né? Tudo depende de como o produtor pretende ter o produto final dele feito, porque tudo influi no resultado final. Então, hoje em dia dá para gravar tudo num notebook. Se você pretende fazer uma gravação mais eletrônica, você já tem uma base pronta. Então, um simples vocal booth ou um microfone com uma boa captação, se você souber tirar som da sua DAW, né? Você consegue produzir coisas maravilhosas com um simples notebook. A produção musical em si, ela ficou muito mais fácil de 2000 para cá. Mas antes de 2000, a gente precisava muito do estúdio e era muito mais caro, era proibitivo para os músicos que têm menos poder aquisitivo.
bastante produção, bastante pessoas envolvidas, né, professor? É verdade. Eu até Muita estava gente. pensando aqui, dentro desse cenário, assim, o que vocês estão nos apontando, né? Veja, o produtor musical, claro, existem outros espaços que vocês até podem nos alimentar ou ajudar a enriquecer. Mas estúdios de gravações, rádio, estúdios de cinema, agências de publicidade, emissoras de TV, criando trilhas sonoras, vinhetas, efeitos sonoros, enfim, né? E aí vocês comentaram em algum momento algo que eu tinha feito um levantamento sobre a produção independente. E aí eu fiz uma pesquisa de alguns dados falando sobre a produção musical, e nesse dado, que é uma associação de músicos, ProMúsica, diz que, no seu relatório, que em 2021 houve um crescimento de 32%. Segundo os dados que eles apontaram, é um crescimento que veio acontecendo, que ajudou muito a indústria da música. E uma das coisas que eles apontam que desses 32%, 85% foi em virtude do streaming, que, ou seja, que fez com que, segundo os dados, né, houve um maior crescimento do universo da música. Mas o interessante outro dado interessante que vocês vão poder tratar para a gente, é que pelas essas plataformas, né, o TikTok, segundo eles, é uma plataforma musical, né, e ela revelou, segundo os dados, 75% dos novos artistas que quem consome esse aplicativo não conheciam, né? E, enfim, né? Daí eu fico aí pensando aqui da produção independente que vocês indicaram, né? Que vocês comentaram a partir das redes sociais e também a mudança que houve nessa forma de produzir. É possível falar alguma coisa a esse respeito? Depende do professor Luciano, para começar e depois. Ok. Eu acho, viu, Marcos, na minha visão, acho que a produção independente, ela foi talvez aí o maior ganho para a área musical aí que nós tivemos aí nesses últimos 20 anos, né? Que basta ver como que as coisas eram antigamente, né? E esse antigamente ali até 80, 90, né? Que nós temos aí digamos assim, uma centralização dessas atividades com as gravadoras, né, com as grandes gravadoras. E as grandes gravadoras, elas davam, é claro, né, a chance para os músicos, mas elas sempre, digamos assim, tinha que ter algum músico ali que fosse o carro-chefe, né, que trouxesse, digamos, a renda a partir, digamos, daquela venda massiva, né, e ela tinha geralmente um portfólio de músicos lá iniciantes, né, que aqueles que poderia dar certo, poderia não dar, né, então ela tinha fazia funcionar, digamos, a máquina dessa forma. E digamos assim, com o advento da era digital, com a internet mais tarde, ali nos anos 2000 se proliferando, o que nós vemos é que realmente abre-se o espaço, né, quebra-se, digamos, aquela caixa preta, digamos assim, da produção musical, e basicamente os softwares, né, com cada vez mais qualidade na mão dos músicos, né, e esse processo cada vez mais, digamos assim, acontecendo, né, em âmbito bastante amplo, né, o que acontece? Começa assim, né, digamos assim, a se ter esse universo, né, esse mercado de produção independente, e a produção independente acaba fazendo esse contraponto com as grandes gravadoras, porque agora, né, a partir da produção independente, você tem também, além, né, digamos assim, de dar voz aos músicos de forma geral, né, que eles podem hoje ter o seu canal de YouTube, eles podem fazer com que a sua música chegue, né, digamos, ao redor do mundo, né, em questão aí de pouco tempo. E essa questão de que a produção musical, a produção independente, ela acaba sendo marcante nesse sentido, né, de que ela deu voz,
né, para aqueles, digamos assim, que ficavam muito atrelados e tinha que ficar atrelado por causa do modelo de negócio, né, às grandes gravadoras, e hoje, de certa forma, aí você tem esse processo, essa liberdade maior, né, essa possibilidade, e também, digamos, abriu-se, né, digamos assim, ampliou-se a divulgação, digamos, da música para diferentes nichos que antes eram negligenciados pelas gravadoras. As gravadoras, elas colocavam lá o seu músico, tinham lá digamos, a sua estratégia, né? E basicamente para aquelas músicas, digamos assim, que a gente pode dizer mais regionais, né? Isso aí não tinha muita entrada, o que hoje, com a produção independente, acaba tendo aí uma amplitude maior aí de atuação, de forma que os mercados eles se proliferaram, né? Os mercados se multiplicaram. E por isso que a gente tem aí um mercado de mais de 7 bilhões em termos de música ao redor do mundo, né? Imagine que a cada mês sobe 60 mil músicas de streaming para músicas, né, para o streaming de forma geral. Então, isso aí mostra, né, qual é a força toda desse mercado, né, e como que foi se perdendo, digamos assim, as gravadoras foram perdendo, né, digamos, essa magnanimidade delas aí sobre esse processo, né? Legal. Posso só complementar? Assim, Claro, né? Não, o professor Luciano ele deu algumas possibilidades se a gente está pensando em competências, né, empregabilidade, imagino, professor Luciano, que isso permite também ampliar o mercado de trabalho até para aquele garoto no sentido jovem que está iniciando a carreira, né? Numa comunidade talvez marginal, no sentido que não está no centro da cidade, nesse sentido assim, aquela comunidade mais carente, socioeconomicamente falando, talvez até de estrutura, né, enfim, estrutura física mesmo, consiga encontrar um mercado, né? Um exemplo é as diversas produções que surgiram nas favelas desceram para toda a cidade, né? E eu lembrei de uma, lembrei porque está escrito aqui também, que na reportagem que eu li, que como a banda Jovem Dionísio, né, daquela música Acorda Pedrinho, enfim, que também foi um lançamento a partir do TikTok, que vai ao encontro que o professor falou, que não era de uma produtora, né, que detinha o poder sobre, ou os direitos sobre a banda, e a banda fez um sucesso no Brasil inteiro, né? Então, assim, eu pensei até a partir do que vocês estão nos assistindo, da diversas possibilidades que cada um de vocês que está no meio pode encontrar, independente do segmento, independente do espaço no qual você está. Pelo que eu imagino agora, você não precisa ouvir mais o que aquelas indústrias fonográficas determinavam pela produção cultural, mas a diversidade até de ritmos que foram surgindo no nosso mercado, não só como um produto, mas como a própria manifestação de grupos sociais específicos em toda a sociedade, né? Fiquei pensando dessa maneira, assim, não sei como é que a Luana vê isso também, enfim. A gente tem um caso no Brasil de artista independente que fez um sucesso estrondoso, que é o Teatro Mágico, né? O Teatro Mágico eles gravaram as músicas deles, eles não tinham selo nenhum, foi tudo feito de maneira independente, e eles colocaram as músicas de graça no palco mp3.com.br, se eu não me engano, acho que é esse o endereço certo. E a campanha deles foi: se você não pode comprar o nosso CD, ou se você tem um amigo que não tem dinheiro para comprar o nosso CD, pirateia o nosso trabalho. Então, eles incentivavam as pessoas a fazer o download gratuito das músicas, comprava o CD quem podia, quem queria, né? E mesmo nos shows ele fazia isso. Se você tem dinheiro para comprar um CD, copia o CD, dá para o seu amigo, pirateia o nosso trabalho. E nessa, eles se tornaram um dos maiores grupos musicais do Brasil, né? Era todos os shows, assim, lotados. E eles têm bastante nome até hoje. É um caso de sucesso de música independente. O que acontece bastante hoje em dia
com o TikTok. O TikTok é a maior gravadora de todos, é o maior selo musical do mundo. Eles vieram do Musical.ly já com a intenção de ser um selo de distribuição musical, principalmente de artistas independentes. E aí começou esse lance das dancinhas, tal, que é uma ótima estratégia de marketing, né? Quanto mais pessoas usam a sua dancinha, mais plays você ganha. Hoje em dia a gente ganha por play um valor infinitesimal de centavo de dólar. E com o tanto de plays que você vai conseguindo, você ganha muito dinheiro. E para o músico acaba ficando uma porcentagem pequena, porque mesmo não tendo uma gravadora, esse dinheiro ele vai passando por várias plataformas até chegar no músico, e cada um vai pegando um pouquinho desse dinheiro, né? Então, quando chega no músico, chega pouquinho. Você tem que ter muitos milhões de plays para poder fazer dinheiro hoje nas plataformas digitais. E fazer o upload também para streaming não é uma coisa tão simples assim, não é uma coisa tão, eu fiz uma música qualquer e vou subir. Hoje em dia as pessoas trabalham muito com samplers, né? Principalmente os produtores que não são músicos, usam muitos samplers que eles usam de outras músicas ou de aplicativos que têm esse material pronto. Aí na hora que vai subir para as distribuidoras, isso acaba gerando problemas com direitos autorais, né? Então, nos Estados Unidos, que sempre sai na frente com leis de direitos autorais artísticos, já existe uma lei que acaba facilitando o upload de músicas cover, que é quando você grava uma música de outra pessoa e quer colocar no Spotify, ou você quer ir nas outras DSPs, né? Quando você não modifica demais a música da pessoa, então essa música é aprovada pela distribuidora e ela vai para as plataformas de streaming. Algumas distribuidoras não aceitam isso de maneira nenhuma, porque o servidor deles não está nos Estados Unidos, o servidor deles está em outro lugar. Então, essa lei não se aplica. Mesmo que você esteja lançando uma música americana, se o servidor da distribuidora que você escolheu não estiver nos Estados Unidos, essa lei não se aplica. Então, assim, é complicado essa parte de streaming. E muita gente, às vezes, sobe a música quando vai ver a música não está mais no ar. Por quê? Porque teve problema de direitos autorais com uma batida de bateria, ou uma linha de baixo, ou mesmo uma linha de backing vocals, coisas que às vezes o público em si não percebe que veio de uma outra música, mas o robô pega, e aí aquele artista independente acaba se prejudicando, muitas vezes na inocência, porque ele não sabe que isso pode dar problemas para ele. Ele está usando um aplicativo, ele está usando uma DAW que já tem isso, né? Muito Legal. bem. Posso só para pegar Claro, uma Sidney? Não, que, veja, nossa, eu estou muito feliz de participar, o professor Luciano com a Luana, enfim, que para mim está ampliando minha perspectiva, meu cenário em relação às questões ligadas à produção musical. Eu imagino que para vocês que estão nos assistindo também deva estar da mesma forma ampliando as possibilidades, talvez surjam até alguns insights, né? Luana, e no que você falou, eu comento sempre assim com os amigos, no meio profissional, no meio mais íntimo, de que há uma produção enorme de coisas na internet, né? Muita coisa que não agrada, né? Eu vou usar esse termo, muita coisa que não agrada não vai fazer sucesso. Muita coisa que agrada. Mas como aquele cara que fez a música, que ficou repetindo o mesmo refrão, caiu no gosto popular. Enfim, isso não se explica, né? Deve ter uma lógica por trás que eu não consigo compreender, mas são fatores isolados, né? Eu penso enquanto fatores isolados, né? Vocês devem até estar lembrando de uma música, né, que falava de uma caneta, enfim, não vou dizer qual é, mas vocês devem estar associando. E de repente essa música virou o gosto popular, por mais que seja para fazer piada, no Brasil inteiro. Enfim, Brasil inteiro, maneira de falar. Mas o que eu gostaria de dizer é que, apesar de haver situações, alguma situação como essa da música que eu acabei de mencionar, esse mercado não há espaço para aquele que vai arriscar fazer essas coisas sem se profissionalizar, né? Seja por uma formação, né? A formação acadêmica ela é muito importante,
mas não só a formação acadêmica, porque exige outras competências também, mas a formação acadêmica, ela de dar condições de enxergar competências, de criar algumas habilidades que porventura você não via, mesmo sendo um profissional da área, né? Ou seja, não há um espaço para profissionais, né, pelo que vocês estão apontando. Mesmo que eu arrisque no TikTok, não só por questões legais, como você mesmo indicou, Luana, mas questões técnicas também, é necessário a cada dia a elaboração de novas competências ou de uma rede que me dê conta de poder atingir com ser mais assertivo nos resultados, né? Sim. Professor Luciano. Falou exatamente o que precisa. Pode falar, professor. Ok. Não, eu acho que foi bem importante aquilo que a Luana comentou agora há pouco, né? Porque é uma coisa interessante, né? Dando até um pouco de continuidade àquilo que a gente havia conversado a respeito do mercado independente, mas ainda assim, né, Luana, o músico, né, que digamos assim, digamos, não é de praxe, né? Mas de forma geral o músico acaba, digamos assim, ainda ganhando pouco, né, em relação ao que deveria, né, estar ganhando em função de tudo aquilo que ele faz, ele investe, compra instrumento, né? Então, nesse sentido, né, mesmo no streaming, ainda tem essa questão de que ele vai estar recebendo ali centésimos, né, de dólar ali a cada vez que a música for tocada. Então, digamos assim que certas coisas, né, que poderiam ter mudado acabaram até não mudando, né, em função disso, e a gente tem, digamos, aquele deslocamento de poder, digamos assim, que era das gravadoras, que hoje está, digamos, nas empresas de streaming, né, de forma geral. Mas acho que esse aspecto, né, da formação e das competências, a gente pode dizer, viu, Marcos, que os golpes de sorte, né, eles sempre vão estar aparecendo, né, sempre vão estar aí, a história da música da caneta ou outras músicas aí, né, isso aí sempre vai acontecer de uma forma ou de outra, porque tem todo, qual é a psicologia que está por trás disso, né, isso é um mistério, né, esse tipo de coisa, da forma como acontece, e quando acontece já aconteceu, né, e todo mundo está, e na realidade já está estourando lá, a música já está fazendo sucesso, mas de maneira geral, por trás tem todo esse esforço, tem toda essa competência, né, que é colocada essas músicas que sobem para o streaming, né, e que vão para as distribuidoras. Realmente você tem que ter, digamos assim, um nível de produção bastante alto que você não consegue de uma hora para outra. A gente pode dizer que a tecnologia facilita, mas ainda tem toda aquela parte ali da competência, digamos assim, tanto do músico quanto de quem está ouvindo na hora que está sendo produzida a música, para que é uma alquimia que tem que ser feito ali dentro do estúdio, de forma que aquela música realmente ela transpareça depois e ela tenha, digamos assim, você pode dizer, poxa, esse aqui é um trabalho de qualidade, isso aqui é um ótimo trabalho para a gente ouvir, né? E nós temos fora os audiófilos, as pessoas que, digamos assim, apreciam música, né? E isso sem, digamos assim, trazer mais para um tipo de música, um gosto ou outro. Tem gente que gosta de música clássica, tem gente que gosta de jazz, tem gente que gosta de funk, né? Mas mesmo assim, em cada uma dessas horas nós temos lá aquelas pessoas os bons ouvintes. Né? E nesse sentido, o Marcos, eu acho que a competência, né, ela é algo que, digamos, ao longo do tempo nós temos que estar, além de nós aprendermos, nós temos que estar desenvolvendo sempre, né, em função até dessa evolução das ferramentas, da tecnologia, mas também aquela ideia assim de que fazer música exige muita sensibilidade. Né, existe muito desse caráter aí, daquilo que bate, digamos assim, lá no ânima, né, como você colocou inicialmente, isso tem que estar presente.
A música ela não sai, digamos assim, apesar de que nós temos, como a Luana falou, nós temos ali instrumentos, né? Nós temos instrumentos virtuais que podem ser tocados ali, ele já produz de forma quase automática ali todo o arranjo, né, para uma determinada música, mas é aquela história, né, ainda tem que ter, digamos assim, aquele caráter humano ali, aquela sensibilidade das pessoas que estão por trás fazendo ali a música, né, e acho que a Luana pode me ajudar nesse sentido aí, né, dizer que não é só uma coisa assim que graças à tecnologia que nós temos tudo isso, temos esses instrumentos, na realidade isso é todo um processo complexo, né? E realmente, né, Luana, eu acho que os músicos ainda estão ganhando pouco pelo trabalho que estão fazendo, né? Isso é desde que o mundo é mundo, né, professor? A gente produz e ganha pouco. Mas não tem como, é uma profissão de amor. Luana, no início da nossa fala, eu queria que você fizesse um breve resumo, porque a gente está recebendo aqui mensagens dos nossos alunos, que eles queriam que você esclarecesse um pouquinho a diferença do produtor executivo e do produtor artístico. O produtor artístico é aquele que define toda a parte dita artística do trabalho, né? Ele vai mexer com a parte musical, ele vai mexer com a parte visual, ele vai cuidar também da produção da capa do CD, de como aquele artista fala, inclusive também ele vai mexer com a estratégia de marketing, que hoje em dia é a coisa mais importante para você lançar uma música. Ela também começa antes da gravação, né? O produtor executivo, ele lida com dinheiro. Então, o produtor executivo é aquele cara que vai atrás do estúdio, ele vai negociar o valor com os músicos contratados, ele tem um orçamento, ele tem que ficar dentro disso, né? Quando ele vai para um show, por exemplo, ele vai vender o show numa prefeitura, ele vai negociar com essa prefeitura, é ele que vai fazer a nota do ECAD, é ele que vai passar a lista de camarim, é ele que vai cuidar da alimentação dos músicos, é ele que vai cuidar de toda a parte operacional do negócio. Então, o produtor artístico cria e executa a parte artística, que é aquilo que a gente curte no rádio, aquilo que a gente curte na TV, a gente vê, a gente ouve. E o produtor executivo, de fato, faz a coisa acontecer. Muito e muitas bem. vezes o artista é o produtor artístico, executivo, é ele que está fazendo a parte de estúdio sozinho e depois ele vai para o palco. Aí sim tem várias competências e habilidades dentro desse conjunto. Sim, sim. Pessoal, isso a gente sempre fala, como o professor Luciano falou ali no início, assim, muitas coisas uma hora passa muito rápido e a gente acaba não podendo falar tudo que de fato a gente gostaria. Mas eu já queria dizer para vocês que o programa de hoje ele foi muito construtivo, operante e atuante. Infelizmente, nosso programa está chegando ao fim. Gostaria que os nossos convidados fizessem suas considerações finais ali. Um minutinho para cada um aí. Luana, por gentileza, suas considerações finais. Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Para mim foi uma honra, eu não esperava. Muito obrigada mesmo. Segundo, eu gostaria de falar para os meus colegas que abram a mente de vocês, porque a música é muito mais do que só estar no palco cantando ou tocando um instrumento. Tem muita coisa para fazer. Tem bastante. Eu falo assim que o dia de hoje é, quando eu falei leve, mais leve, com dedicação e muito esforço, né, professor? Professor Luciano, por favor. Ok, eu quero também agradecer aí, né, a estar aí na companhia de vocês, aí na companhia do amigo o Sidney, o professor Marcos também, a Luana, né, nossa aluna, e que já tem aí uma larga experiência aí de estrada, né? Para mim é uma satisfação muito grande e dos últimos materiais que eu tenho montado, né, para o curso de música, a respeito dos aspectos legais e o outro material que eu estou montando agora de sintetização sonora e instrumentos virtuais. Então eu estou
digamos assim, né, também a gente aprende muito quando faz as pesquisas, né, e foi uma coisa muito importante ter feito um material de aspectos legais para mim, porque realmente a gente sabe às vezes como funciona uma determinada coisa, mas existem muitos aspectos na legislação ali que acabam muitas vezes fugindo, né, e certas coisas, as pessoas, por exemplo, os músicos não sabem muito a respeito, sabem que tem ali os seus direitos autorais, né, mas tem muito daqueles, os direitos, os derivados ali, os conexos, né, que realmente também acabam tendo, né, a partir aí digamos assim, de todo o trabalho da composição musical. Então, por isso que é muito importante o curso de música realmente estar preparando com as competências necessárias aí para que o músico realmente ele saia aí com um portfólio bastante grande tanto com a questão da arte, né, do seu instrumento, mas também daquilo que ele conhece a respeito do mundo da música e tudo aquilo que pode ajudar ele a fazer o caminho dele cada vez melhor. É sempre um aprendizado, professor Marcos. Já queria agradecer você mais uma vez estar aqui conosco no estúdio, professor, nossa aluna que está lá em Mauá, nossos telespectadores, aí mais de 750 polos no Brasil. E professor Marcos, eu sempre digo, estar com você, aprender com você é muito bom. Suas considerações, professor. Obrigado, Chino. Eu fico muito feliz. Para mim é uma escola cada vez que eu venho para cá, com os nossos convidados, a Luana, fiquei muito feliz em lhe conhecer. Gostaria de dizer que os nossos professores sempre apontam, né, que nós vemos também pelos trabalhos, que os alunos de licenciatura em música são diferenciados. Mesmo porque muitos deles que vêm até o nosso curso já têm uma intimidade com a música. Uma profissional como a Luana estar conosco nos deixa muito felizes, né, porque deixa o curso ainda mais legitimado, né? Professor Luciano, fiquei muito feliz em poder ouvi-lo, participar desse momento. Estamos muito felizes com o lançamento do seu livro. Quem sabe fazemos um sarau para fazer aí a comemoração do lançamento do livro e convidamos os alunos para participar. E só para fechar, Sidney, que estou amarrando algumas coisas que os nossos convidados apontaram, que nós falamos que não há necessidade da profissionalização, né? E mesmo aqueles casos que foram um acaso, né, que deu certo, se você começar a acompanhar ele na internet ou nas mídias sociais, nas redes sociais, aquele que entendeu que ele precisa adquirir novas competências vai mudando. Veja o primeiro vídeo no decorrer dos anos, como o produto, né, vamos tratar dessa forma, o produto que ele oferece à sociedade vai se modificando. Talvez, não estou aqui chegando no critério do gosto, né? É um estilo musical determinado, mas dentro daquele ambiente, claro que também os recursos financeiros ajudam, né? Mas há um processo de profissionalização. Desta forma, se nós estamos falando em competências e empregabilidade, gostaria de destacar que há a necessidade da busca por competências para que, diariamente, né, para que nós tenhamos uma maior empregabilidade de uma forma longínqua, né? Não há um estouro, né? Um blockbuster que ocorreu ali num determinado momento e daqui a pouco se esvai. Então, sucesso para todos vocês, obrigado por estar aqui. Sidney, é sempre um prazer, muito obrigado pelo convite. Obrigado mais uma vez aí, faço as palavras do professor, as minhas também. Eu sempre digo que a maior joia que uma instituição de ensino pode ter, e aqui estamos 3 professores que trabalhamos nessa instituição, termos uma aluna como a Luana aí muito bem representando toda a classe artística desses alunos que estão hoje aqui sob a coordenação do professor Marcos. Luana, parabéns pela sua escolha, parabéns pelo seu destaque na sua vida profissional. Cada vez mais a gente tem que se aperfeiçoar, tem que fazer a tal da formação continuada, processo de melhoria, porque é o que a vida nos cobra e aquilo que a gente tem que entregar de melhor é sempre a dedicação e fazer tudo com amor. Termina aqui mais um programa Competência e Empregabilidade. Te vejo na próxima segunda.